Olá, boa noite, boa noite, boa noite para você que está acompanhando aqui mais um episódio do nosso querido e amado Pode Crer, o seu podcast de toda segunda-feira à noite. Seja muito bem-vindo. Para você que está acompanhando a gente aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo na casa. O pessoal que já estava acompanhando com a gente aqui, graça e paz para o coração de todos vocês. Estamos começando mais uma entrevista hoje. Fazer entrevista com o pastor Douglas Costa, lá do Rio de Janeiro. Amém. Veio pra cá, bem no período do frio pra gente aqui, entrada do frio aqui pra gente aqui. É O pastor tá de verdade. jaqueta, tamo de camiseta, né? Aí você vê que o negócio tá ficando interessante. Final de semana, 3 graus a gente pegou de temperatura aqui, mas graças a Deus tá tudo ótimo. Antes da gente começar aqui, pessoal, já sabem, patrocínio novo, vamos lá, vamos correr. O número da Cami tá na descrição para vocês entrarem em contato com eles. JS Confecções, camisetinha de qualidade, boa demais. Montar o seu kit, quero fazer alguma coisa para a empresa, quero montar, pegar um kit de conjunto lá, 40 camisetas. Eles dão conta de fazer? Sim, eles dão conta de fazer. Manda sua logo lá, conversa com eles, faz o orçamento, tá? Mais de 4 modelos de tecido que você pode utilizar para fazer a sua marca, beleza? Então vai lá, corre lá, não perde tempo, tá? Aproveita, fala que você viu aqui no podcast que você tem um voucherzinho de desconto com eles lá, fechou? Então aproveita, gente. Qualidade e atendimento para eles. Atende em todo o Brasil, beleza? Tô no Rio de Janeiro, tô em São Paulo, tô em Santa Catarina, tô no Distrito Federal. Manda para eles lá, eles fazem orçamento para você e fazem chegar até você o seu produto, fechou? Moletom, caneca personalizada, tudo. Eles são. Nossa, o pessoal é muito bom. Nós, graças a Deus, conseguimos alinhar, deu tudo certo. E esse é o nosso patrocínio de frente, beleza? Então vai lá, JS Confecções, beleza? E agora, pra gente entrar na nossa entrevista aqui, pedir, pô, gente, por favor, né? Vamos lá, curta, compartilha, manda no grupo do vizinho, dos vizinhos, no grupo do futebol, rapaziada aí, pras meninas, manda no grupo da manicure, no grupo da unha, do pijama, não sei. Pastor, se eu soubesse a quantidade de grupo que mulher anda, pastor. É Meu bastante, né? Deus, é demais, é demais. Homem, a gente acha que tem bastante grupo, né? O senhor que é pastor, às vezes tem bastante grupo da igreja, Sim, mas pastor, mulher tem muito grupo. Não vou falar muito que a esposa tá aqui embaixo, né? O senhor pode olhar pra é mim, não precisa, verdade. pode olhar direto pra mim, pastor. Depois eu vou tentar não colocar o senhor em xeque aqui hoje, tá? Ok. Mas curte e compartilha, gente. Isso ajuda demais a gente. Ativa o sininho aí, tá? Você fica sabendo sempre com meia hora de antecedência todas as coisas que nós estamos fazendo aqui na igreja. Não é só o podcast que a gente toca aqui, beleza? Na segunda-feira à noite. Mas também temos os cultos na quinta-feira, cultos no domingo de manhã cedo e domingo à noite. Então, aproveita, tá? Algo que nós sempre dizemos aqui dentro, pastor. A gente nunca sabe qual é a maneira com que Deus vai tocar no coração de alguém. Às vezes pode ser numa conversa aqui dentro Sim. que pessoas podem ser alcançadas, né? Num culto. Então, é por isso que a gente diz: se inscreve no canal para você continuar acompanhando, beleza? O crescimento. A gente tá crescendo, a gente não teve nem o nosso primeiro ano ainda e a gente já tá bombando. Então, fica junto com a gente, segue nessa caminhada, fechou? Mais detalhes a gente vai entregando no final do episódio aí, beleza? Quero entrar logo pra essa conversinha, pastor. Obrigado demais por ter aceito o convite, por estar aqui Bem, junto com a gente, pastor. Pastor veio tá vindo de uma viagem que era para ser uma viagem rápida, né? E a gente sim. já aproveitou da última vez do Congresso da PIDA, não deu tempo, infelizmente, a gente fazer. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? É Arrumou verdade. esse tempo pra gente poder fazer essa entrevista hoje. Então, pastor, se apresenta pra gente aí. Qual o nome do senhor? De onde o senhor veio? Se quantos quilos o senhor come por dia? Se, se com o pastorado dá tempo de dormir, se não dá. É bem complicado, né? Mas a gente consegue manusear, trabalhar bem aí nosso tempo. E eu sou o pastor Douglas Costa, da Comunidade Evangélica Restaurando em Cristo, a famosa SEREC. Serec. Está localizada lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, mais precisamente ali na Taquara, Hum. Estrada do Guerengue, número 1990. É ali onde nós temos feito a obra, onde Deus tem alcançado vidas e restaurado. Faz tempo que vocês estão com o ministério ali, pastor? Nós já estamos ali com esse ministério, já tem 9 anos, Daniel. 9 anos já. Cara, Nove que benção. anos. Que benção. 9 anos e Deus fazendo coisas sobrenaturais. Milagres, um atrás do outro. Sério, pastor. Coisa boa. E antes de chegar nesse período ali do pastorado, hoje eu tô pra conhecer quem é o Douglas Costa, né? A gente faz eu sempre converso sobre isso. Hoje estou a fim de conhecer o Douglas Costa. O senhor tem irmão mais novo? Tem irmão mais velho? O senhor é filho único?
Como que é lá a raiz do pastor lá, a família? Eu tenho mais 2 irmãos. Eu sou o mais velho entre eles. Ah, o senhor é o mais velho? Eu sou mais velho. Aí tem o mais novo, chama Diego, também é pastor. E tem o do meio que chama Leandro, é cristão também, mas cargo eclesiástico ele ainda não tem. Mas é um grande homem de Deus também. Tá no caminho. Está no Tá no caminho. caminho, são casados, graças a Deus, assim como eu. Todos no caminho do evangelho. E o senhor, pastor, até chegar nesse momento, assim, antes de assumir o pastorado e afins, né? É, a família sempre foi cristã? Vocês se converteram no meio do caminho? O senhor nasceu no berço evangélico? Como foi esse período para o senhor, assim, a Não, infância? eu não tive esse privilégio, né, Daniel, de nascer no berço evangélico. Eu nasci num berço que não é um berço evangélico, numa outra religião. E ali cresci nesta religião e nunca nem pensei em ser evangélico. Sério, pastor? Sério, nunca nem passou pela minha cabeça. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E ali eu fui crescendo nessa família. Aí encontrei a minha esposa, anos à frente, também era o mesmo segmento religioso que a minha família tinha. E ali cada vez mais você vai se aprofundando naquilo. Sim. Mas chega um momento que Deus ele dá um basta. Deus, quando ele tem uma obra na nossa vida, ele vai nos dando corda, mas a hora que ele vê que chegou o momento, ele te puxa, te traz para a presença e eu já estou aí, vai para 21 anos na presença do Senhor. E desde o primeiro dia, Daniel, que eu tive um encontro com Deus, que eu sentei numa cadeira de igreja, que o pastor começou a ministrar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e imaginei que alguém sabia da minha história, sabia da minha vida e falou, alguém contou para o pastor. Já viu aquele negócio, alguém sabe da minha vida e falou para o pastor. Eu passei a mesma situação. Comecei a escorregar na cadeira, tentando me esconder, né? Porque, mas não adianta, porque Sentou no banco de fundo também, lá pastor? no final, mas Deus me achou lá atrás. E naquele momento ali, o que eu mais queria, naquele momento que eu sentei naquele banco, era ter uma mudança de vida. Uau. E quando aquele pastor começou a ministrar, não foi nem um pastor, foi o próprio Deus usando os lábios daquele pastor para falar comigo aquele dia, Daniel. E naquele momento, aquela palavra ela foi entrando e foi me fazendo refletir muitas coisas. E o meu pensamento era sair daquela igreja aquela hora, correndo. Mas não pelo local em si que eu estava dentro de uma igreja, sair fora da igreja. Mas era o desejo de chegar em casa o mais rápido possível e tentar restaurar, através de palavras, pedir perdão à minha esposa, aos meus filhos, de todo o sofrimento, né, que eu pudesse ter causado na vida deles. Porque quando você Uau. não conhece Jesus, você acha que vive uma vida boa, mas você vive uma vida oprimida. E além de oprimir as outras pessoas. E aquela palavra aquele dia me tocou há 21 anos atrás. Larguei tudo que eu fazia, eu bebia, coisas de jovens, né? Que nessa época eu era jovem. Hoje não, já estou de cabelo branco, estou ficando careca. Mas meu pensamento foi em chegar em casa e falar com a minha esposa, meus filhos, e o arrependimento. Aquele dia eu, verdadeiramente, eu me arrependi aos pés do Senhor. E até hoje, não me desviei, não saí dos caminhos. Não foi fácil, como não é fácil. Não é fácil. Mas com determinação e sabendo que nós queremos, a gente consegue. Uau, que benção, pastor. Testemunho forte. Testemunho forte. Então o senhor já tinha os filhos, já estava o casamento estruturado já, quando o senhor decidiu se converter. Sim, porque é muito engano. Eu cansei de ser enganado. Eu sempre falo que eu cansei de ser enganado. Religiões enganam. E principalmente na que eu estava. E ali nada acontecia. A vida, ao invés da vida crescer, avançar, eu só retrocedia. E chega um momento na vida do homem que ele tem que parar e refletir. E nessa reflexão,
nesses momentos difíceis, encontrei uma pessoa que me convidou a estar na presença do Senhor, a fazer uma visita. E como eu disse, eu fiz essa visita e estou até hoje na presença de Deus. Esse homem, por ouvir algumas histórias, né? Hoje, mais cedo, almoçando, eu vi que vocês estavam conversando ali junto com o pastor Edson. Foi o apóstolo Gabriel? Não, não. O apóstolo Gabriel veio em outro período, né? Vocês Foi. conheceram ele faz pouco tempo. Faz pouco tempo, Isso foi lá na minha cidade mesmo, no Rio de Janeiro. Isso foi lá no Rio de Janeiro. E aconteceu isso tudo. Sim. Né? E foi uma grande bênção na minha vida. Aí foi onde eu passei a viver. Uau. Até então eu achava que vivia, mas eu não vivia, eu me destruía. E vida mesmo é só com Cristo. Fora dele tu não tem vida, tem engano. Uau. Forte. E como foi, assim, esse período de transição para dentro de casa com a família? Foi meio complicado porque a minha esposa, ela conhecia minha vida antes, né, do evangelho. E quando eu cheguei em casa, falei para ela, mudei, agora eu tô indo para a igreja. Ela não acreditou, né? Ela com certeza não acreditou, não me acompanhava. E eu fiquei indo. Eu chegava na igreja, as pessoas, e a sua esposa, seus filhos, eu falei, não, tá em casa. De repente, muitos nem acreditavam que eu era casado e que eu tinha uma família. Mas, por outro lado, também nem minha esposa acreditou que estava acontecendo uma mudança na minha vida. E com o meu testemunho, eu não precisei ficar chamando, falando. Existem pessoas que toda hora você tem que estar chamando, convidando para ir estar na igreja. Ah, você faltou, o que houve, o que está acontecendo? Então, o testemunho leva as pessoas. A sua transformação, a sua mudança de vida. O apóstolo Paulo disse que nós somos uma carta viva. Então, muitas das vezes, não precisamos nem abrir as nossas bocas para evangelizar, para falar. Nosso testemunho, as pessoas que não nos conheciam antes e passam a nos conhecer, ela já vê algo diferente. E assim foi na minha vida. Período aí, depois de uns 2 meses, eu indo para a igreja, minha esposa vendo que as minhas atitudes eram outras, ela sentiu o desejo de me acompanhar também. E graças a Deus, ela me acompanhou e está comigo até hoje, na presença do Senhor. Hoje nós somos pastores dessa igreja, uma igreja abençoada, e estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Amém. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E os filhos acompanharam aí vocês também, depois de um período? Eles eram bem novinhos, né? Tinha acho que 6 anos, 5 anos, outro tinha 1 ano, 2 anos. E não era fácil, né? A gente atravessava e andava a pé por causa das condições na época, para ir para a igreja, mas graças a Deus também hoje eles estão na presença do Senhor. Um é baterista, outro é baixista. Minha filha louva, me deram uma netinha abençoada. Todos na presença do Senhor, graças a Deus. Família do altar mesmo. Família do altar. Incrível, né? Ver como tipo, uma atitude assim conseguiu mudar. Uma atitude, é que eu falo, tudo tem que ter atitude, tem que ter decisão. Nós precisamos saber o que nós queremos da nossa vida. E decisões erradas, ela pode dar um destino ruim para as nossas vidas. Eu sempre falo lá na igreja, decisão decide destino. Uau. Então a decisão que eu tomei há 21 anos atrás, Daniel, ela decidiu o meu destino. Ao qual, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não sei nem se eu estaria aqui fazendo esse podcast com o senhor. Tudo é decisão, tudo é um querer. Tudo é um querer. Tudo é eu determinar na minha vida o que eu quero e o que eu não quero. Certo? Certo. Temos que decidir. Não podemos esperar que outras pessoas decidam por nós. É nós que temos que decidir. E ele, falando sobre decisões, pastor, ali o senhor comentou que vocês estão há 9 anos ali na igreja ali. Vocês começaram a congregar na igreja? Vocês fundaram a igreja?
Como foi esse processo, essa decisão, não, congregamos em um local e a família achou melhor ir para outro lugar? Como que foi essa transição para vocês ali também? O que acontece? Assim que eu me converti, né, nessa igreja que eu vi o Senhor falando comigo através daquele pastor, e não foi essa igreja que eu segui. Ah, Eu sim. simplesmente fiz essa visita e Deus falou, O senhor teve um impacto lá. tive um impacto. Um 220, né? Também uma carga de 220 para acordar. E ali, no decorrer da semana, eu trabalhava no transporte alternativo e uma passageira me convidou para fazer uma visita na igreja a qual ela frequentava. Era uma igreja pequena, mas onde Deus falava. E ali eu fui, gostei, fiquei indo e fiquei nessa igreja um bom tempo, fiquei uns 9 anos e ali fui levantado a obreiro, fui levantado a diácono. E detalhe, Deus é um Deus de propósito, tudo tem um propósito. Verdade. E nessa primeira igreja que que eu entrei, que eu participei, que eu fui ali consagrado, obreiro, diácono, foi assim algo tremendo e de muito aprendizado. Chegou um momento que esse local já estava ficando pequeno e o pastor na época, ele ia mudar, ia para um local maior. Só que a igreja também não tinha muito recursos financeiros, tinha espaço, alugou um espaço maior, mas não tinha assim como comprar material, pagar pedreiro. E eu, na minha época de infância, eu sempre ajudei a família, né? Construção. E ali eu sou uma pessoa que, se eu ficar olhando, eu aprendo fácil. E ali eu aprendi muitas coisas de pedreiro, parte elétrica, Uhum. pintura. E nesta época, o pastor estava precisando de um pedreiro. E eu peguei e falei, pastor, eu sei fazer muita coisa não, mas fazer uma sapata, levantar uma parede, eu tô aqui. Ele falou, tu faz, irmão Douglas? Eu falei, faço. E para honra e glória do Senhor, Daniel, Deus foi capacitando. Eu não fiquei só na fundação e nas paredes. Embolsei a igreja, levantei a igreja, Uau. coloquei piso na igreja, fiz o altar da igreja, coloquei janelas na igreja. Hoje a igreja está lá, de pé. Uau. Eu e mais um irmão construímos a igreja. E olha que eu não era nenhum profissional. Mas se você for lá entrar nessa igreja hoje, você acha que uma empreiteira que construiu. Algo assim sobrenatural. E isso foi um tempo. Né? Tudo há um tempo para todas as coisas. E ali deu o tempo. Peguei, saí. Aí tive uma outra igreja, fiquei pouco tempo. E logo assim o Senhor falou comigo que ia abrir meu próprio ministério. E eu nunca pensei em ser pastor, tomar conta de ovelha, tomar conta do povo. Isso nunca foi meu pensamento. Meu pensamento sempre foi ajudar a obra do Senhor. Foi fazer a obra do Senhor. Só que Deus, quando Ele te chama, Ele não te chama sem um propósito. Tudo é um propósito quando Deus nos chama. E assim Deus fez. Passou um período, Deus ele foi providenciando todas as coisas. Chegou um Uau. momento que aí passamos nessa outra igreja, aí fomos consagrados a pastores, eu, minha esposa, minha família, tudo no altar, o pastor nos ungiu. E um certo dia, eu tomando banho, o Senhor falou comigo assim, dentro de 30 dias, eu vou arrumar um local para você cultuar. Fiquei assim, será que é coisa da minha cabeça? Porque aos olhos naturais, Daniel, não tinha condição. E às vezes pegue, às vezes até duvida do que Deus fala, né? A verdade é essa. Mas eu confiei. Não entendi como. Mas eu confiei, falei com a minha esposa, falei, ó, Deus falou isso, isso e isso. E eu tinha uma casa, não tenho, uma casa embaixo da minha casa.
essa casa estava alugada. E num prazo assim de uma semana depois que Deus falou comigo, o inquilino me chamou e falou: pastor, eu vou sair da casa, não vou mais ficar, vou para um outro local. E ele tinha acabado de entrar. Tinha acabado de Olha entrar. só. Aí eu falei: não, tudo bem. Nem passou por minha cabeça que ali seria o começo de tudo. Meu pensamento simplesmente foi: amanhã ela está alugada de novo, porque onde eu moro, a casa não fica vazia. Aí peguei, conversei com a minha esposa, fui orar a Deus, daí Deus falou comigo: desce. Eu desci nessa casa, Deus falou: aqui vai ser o início de tudo. E ali, onde foi que nós começamos? Quebrei uma parede, dividi a sala em um quarto, e ali nós ficamos num período de 1 ano e 6 meses, naquele local fazendo a obra. Esse foi o começo. Aí passou um período, Deus falou comigo, mas um prazo de 1 ano. Assim que nós começamos lá, ele falou: dentro de 1 ano e 6 meses eu vou tirar vocês daqui. De novo o Senhor falou. E eu falei: tem que ser Deus, porque não tem como sair. Poucas pessoas, poucos recursos. Porque, Daniel, fazer a obra, quando você tem recurso, é fácil. É. Qualquer local que você chega, você aluga um imóvel, você compra as coisas, você equipa, você está se confiando e garantindo naquilo que você tem. Agora, o difícil, ou, como eu posso dizer, O desafio? o desafio é você fazer isso tudo e crer através somente da fé. E uma das coisas que eu tenho, e o povo lá da igreja sempre fala, minha esposa, a pastora, é fé. Eu tenho bastante fé. Eles às vezes até me falam até que eu sou meio doido, meio maluco. Eu faço certas coisas, eu já deixei, Daniel, eu já deixei de comprar um sofá para minha casa na época, assim quando começou a igreja, para comprar o som da igreja. Não, o pastor deve ter ficado muito feliz com Ah, isso. misericórdia, Nossa. pastora, eles não entenderam nada. Pensou você numa sala de uma casa sentando no chão para ver televisão? Ficamos um tempo sentando no chão para ver televisão. É, o pessoal que tá acompanhando a gente tá bem tranquilo aqui, que a pastora tá aqui embaixo. Então tem algumas coisas aqui que eu falei com o pastor já, a gente vai ficar só entre nós dois aqui, Sim, pra não ter conflito depois, né, pastor? sim, é verdade. Caramba, trocou. Dinheiro que eu tinha para comprar o sofá, eu comprei o som para a igreja. Comprei o som para a igreja e muitas outras coisas eu já fiz para a igreja. Por exemplo, quando eu estava nessa igreja que eu comecei, que eu trabalhava no transporte alternativo por conta própria, né? Antigamente chamava-se lotada. Eu não sei se aqui em Curitiba teve esses transportes, mas lá na minha cidade era muito frequente isso. Eu deixei de trabalhar na lotada para fazer a obra de Deus. Tipo assim, eu ganhava X para ganhar menos um X, Uau. para ganhar quase nada, para fazer a obra. E foi um período assim muito dolorido, porque as necessidades vieram, filhos pequenos, as responsabilidades de casa, mas valeu a pena. Hoje em dia as pessoas às vezes nem entendem, né, Daniel? Uhum. Ver o irmão Douglas hoje ser o pastor Douglas Costa, uma igreja num local bem centralizado, que nós vamos chegar lá onde Deus nos colocou. Fala, como pode? Mas foi tudo um lançar mão de algo, lançar a mão do arado, não olhar para trás, não olhar para o eu, assim como aquela viúva pobre. Ela só tinha Sim. aquelas 2 pequenas moedas, ela não olhou para ela. Ela olhou ali naquele momento, em ofertar na casa do Senhor. Ela não se preocupou com o que ela queria comer, vestir ou beber depois daquela reunião que estava acontecendo naquela sinagoga. Eu nunca
olhei para mim, eu sempre olhei para a obra do Senhor. E Deus, ele sempre honra aquele que lança a mão do arado e segue para fazer a vontade dele. E depois de um período já, a igreja estabelecida embaixo da minha casa, que foi assim, coisa de Deus, a chegar um ponto, Daniel, que o Senhor falou, vou te tirar daqui. De novo, é só pela fé. Passando, eu estava trabalhando, estava rodando no Uber, fazendo Uber nessa época. Aí eu passei numa avenida principal, olhei assim uma placa, aluga-se um galpão grande. Falei, aqui é só Deus mesmo. Aí o Espírito Santo falou, para o carro. Parei. Pega, anota o telefone e liga. Peguei, anotei o telefone, liguei. A princípio não me atenderam, continuei trabalhando. Aí depois liguei de novo, atendeu, o proprietário atendeu. Aí eu falei com ele, perguntei. Falou do aluguel, se estava alugando ainda, porque a placa estava bem antiga lá. Falou, não, está alugando, mas está em obra. Aí é um depósito. Mas seria para quê? Eu falei, seria para a igreja. Aí ele falou, depois a gente volta a nos falar, pastor, depois você me liga, que eu também estou ocupado. Tá bom. Aí passei para a pastora, passei para a igreja. Falei, igreja, estou vendo um local e é bênção de Deus, eu creio, só que só Deus para nos levar para lá. Porque não tinha R$1 para dar. E aí eu voltei, retornei a ligação no outro dia e falei com o proprietário. Ele falou, pastor, passa lá que tem pessoas lá que estão trabalhando, tem pessoas lá no meu depósito. Eu fui, entrei. Daniel, é tudo através dos olhos espirituais. Porque era um local assim onde não tinha forro no teto. Só tinha piso no chão, mas cheio de coisas de obra. Uma escuridão, não tinha luz. Galpão assim, aos olhos naturais, falava, ih, Era só ele, era só só o ele. galpão. Só. E lixo. Isso aqui não dá para nada, não. Mas Deus já tinha me aberto minha visão espiritual. Eu já vi a igreja montada, pintada ali dentro. Aí saí, liguei pro dono. E aí, pastor, foi lá, viu? Eu falei, vi. Ele falou, e aí? Vamos fechar? Eu falei com ele assim, depende do senhor. Só que nesse período que eu passei, eu tinha falado para a igreja ficar em oração. Tipo a Rainha Esther, vamos entrar num propósito. Ele pediu à igreja para entrar em oração, quem puder fazer um jejum. E ali eu também entrei nesse propósito. E isso não foi assim da noite para o dia, isso levou acho que uns 3 dias para se resolver. Aí eu entrei no jejum total. Sem comer e sem beber. Um dia é fácil, você até vai. Mas quando vai dando 2, 3, fica complicado. E aí no primeiro dia, eu falei com o proprietário novamente, ele falou, pastor, o senhor vai fechar? Eu falei com ele assim, depende do senhor. Aí ele falou, mas depende de mim? Eu falei, quanto que o senhor quer? Aí ele falou um valor assim que fora das possibilidades. Possibilidades zero. Um depósito, uma luva, né? Um depósito absurdo. Falei, Jesus, mas não tem condição. Aí ele falou comigo assim, pastor, amanhã eu vou estar aí, eu vou marcar com o senhor na parte da tarde, o senhor parece aí que a gente conversa melhor. Falei, tudo bem. E continuei no propósito, falei, Senhor, não tenho condição de pagar esse aluguel. E muito menos de dar o depósito que o homem quer. Mas confiando em Deus. Porque tudo é confiado, né? Porque o justo ele não vive por vista, ele vive por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes é nos 45 do segundo tempo que Deus age. Ele não se atrasa, ele chega no momento certo. Nós é que achamos que ele está atrasado. E a gente é muito ansioso também, né? Mas Deus ele nunca se atrasa. E eu já pude vivenciar muitas coisas
sobre isso. E assim foi no segundo dia. Encontrei com o homem, o proprietário. E ele falou, pastor, vamos lá dentro. Eu virei para ele e falei assim, eu não vou entrar não. Porque se eu entrar, eu vou agarrar numas colunas que tem 3 colunas no meio. Eu falei, eu vou agarrar ali e não vou querer sair. Você vai ter que chamar a polícia para me tirar daqui de dentro. Aí ele riu, aquela descontraída, né? Aí ele falou, pastor, essa é a proposta que eu falei com o senhor ontem no telefone. E o que o senhor vai fazer? E eu tremendo, meu irmão. Tremendo. Que uma coisa é você conhecer uma pessoa, ter uma intimidade com ela e pedir algo assim que possa fazer para te ajudar, né, para você estar ali. Outra coisa é você não conhecer a pessoa e você não ter um real. Está ali só direcionado por Deus. E eu falei para aquele senhor aquele dia, eu falei, eu não posso pagar esse aluguel. Me coçou a cabeça assim. E falei para ele assim, e outra. Não, aí ele pegou e falou para mim assim, tu tem noção do que o senhor está falando comigo? Eu falei, tenho. Aí ele virou e falou, acho que o senhor não tem. Vamos entrar lá, para o senhor ter uma noção do que o senhor está falando. Eu falei, não vou entrar. Se entrar, eu não vou sair mais. Eu vou ficar agarrado lá dentro daquelas colunas. Aí ele falou assim, tem outra coisa que o senhor quer dizer? Eu falei, tenho. Ele falou o quê? Eu falei, eu não tenho R$1 para te dar de depósito. Daniel, a hora que eu falei isso, o homem não acreditou que ele estava ouvindo aquilo. Marca, entre aspas, perdeu o seu tempo para alugar um imóvel. Chega lá, a pessoa que vai alugar não tem dinheiro para pagar o aluguel que você quer. E não tem o dinheiro para dar o depósito que você está pedindo, essa pessoa quer o quê? Tomar o tempo da outra. Aí ele pegou, ficou naquela ali, ele falou, é só isso? Eu falei, só. Ele ficou me olhando, coçava a cabeça, atendia o telefone, pegou o celular dele, me apresentou e falou, pastor, eu trabalho para vários tipos de pessoas, de outras religiões. Eu não tenho nem necessidade de alugar isso aqui. Eu ganho mais com isso aqui fechado do que te alugando. E eu ali, passando aquela ali, mas confiando no Senhor. Aí passou um tempo, esse mesmo momento, assim, um período assim, de 5, 10 minutos, aquela coisa toda, ele pensando e eu ali quieto. Eu já comecei a ver o agir de Deus. Ele falou comigo, vem cá, pastor, vem aqui dentro. Aí eu entrei. Não, mas antes de eu entrar, ele falou comigo assim, pastor, eu não tenho só esse imóvel, eu tenho vários. Inclusive, eu tenho mais 2 imóveis, está alugado para a igreja, para 2 pastores. E os 2 pastores, eu tive que entrar na justiça para tirar eles do meu imóvel, que eles não estavam me pagando. Mau testemunho. Na hora que ele falou isso, eu falei, agora já era. Minha porcentagem era 0, agora ficou menos 0. Menos 5, menos 5, menos 6 ali, já era. Aí eu falei, Senhor, mas eu estava confiante dele porque foi Deus que falou para eu ir ali. Deus que falou para eu ligar, Deus que falou para eu conversar com ele pessoalmente. Mas aí ele pegou, depois que ele falou isso tudo comigo, ele falou, pastor, vamos lá dentro de novo, vem cá. Ele chegou lá dentro. Pastor, olha o espaço. Acho que o senhor não tem noção do que o senhor falou comigo. Mas eu vou fazer uma coisa com o senhor. Tá vendo essas colunas aqui no meio? Eu falei, tô. Eu vou fechar essa loja, vou dividir ela no meio. E vou... Aí o senhor vê qual lado que o senhor quer ficar. Que eu faço para o senhor um preço menor. Porque o preço que ele tinha me dado de aluguel, eu falei que eu não podia pagar. Aí ele me perguntou quanto eu podia pagar, eu falei tanto. Tá botando preço nas coisas dos outros. Aí depois ele falou, eu fecho
o senhor vê qual lado da loja que você quer ficar, que eu vou fazer 2, e eu deixo pelo valor que o senhor falou comigo. Uau. E aí? Aí que foi o que ele que saiu dos meus lábios, era o que ele não esperava. Eu falei para ele assim, eu não quero. Eu só quero se for tudo. Porque se eu alugar só uma metade, eu vou ser um homem de pouca fé. A igreja vai começar a crescer, eu vou expandir para onde? Se eu alugo a loja para outra pessoa, e como que eu vou fazer para eu crescer? Ele coçou a cabeça, ele foi lá para fora. Falou, pastor, vamos Aí embora. o senhor colocou ele num cheque, hein? Aí Deus já Uau. começou a virar o jogo. A virar o que estava acontecendo. Chegou lá fora e falou para mim assim, pastor, vamos embora? Falei, vamos. E eu esperando uma decisão dele, de um sim ou um não. Ele virou para mim e falou assim, não vou dar resposta para o senhor hoje não. Estou cheio de coisa para eu resolver. Amanhã até o final da tarde, pastor, eu ligo para o senhor e te dou a resposta. Se aceito a sua proposta ou não. A minha proposta era 0. Não tinha R$1 para dar de depósito e o aluguel que ele queria não tinha como pagar e ofereci algo a ele. Bem inferior, muito inferior do que ele pediu. E assim fui embora. Lembrando, esse já era o 2º dia. Eu no jejum. Voltei a sair no outro dia, no 3º dia para trabalhar, trabalhando. Deu hora do almoço, eu já não estava aguentando mais, meu irmão. Postei o carro na porta, assim, na rua. Aí fiquei naquela, se eu entrar em casa, eu vou sentir o cheiro do alimento. Vai me dar apetite para comer. Eu vou ficar aqui dentro do carro. Vou dar uma descansada aqui, vou fazer uma hora aqui. Mas nesse período, o meu telefone entrou uma mensagem no WhatsApp. Aí que eu peguei, olhei, era o homem, era ele. Aí eu peguei, vi assim que era meio-dia, mais ou menos, meio-dia e pouco, ele ficou de me dar resposta até o final da tarde, né? Uhum. Só que criou um outro conflito. Porque enquanto estava nessa esperança, Daniel, de uma resposta, você está tranquilo e não está ao mesmo tempo, se é que você consegue me entender. Só que a hora que chega uma mensagem com uma resposta, eu fiquei naquela, ouço ou não ouço? Alimento a esperança ou já resolvo logo isso, acaba com a esperança? Então, que luta interna que eu tive. Aí eu peguei, abri o WhatsApp, coloquei nele ali, peguei assim, não queria nem tocar no áudio. Mas aí, falei, tá nas mãos do Senhor. Meu irmão, é que a mensagem já sumiu do telefone, esse negócio que troca de aparelho, perde mensagem, senão eu colocaria ao vivo aqui. A mensagem começou assim, pastor, como nós tínhamos combinado, eu fiquei de dar um retorno para o senhor até o final da tarde, eu estou te dando um retorno agora. E eu sempre me emociono. Porque foi algo assim que não foi homem, foi Deus. E a mensagem dizia assim, pastor, fiquei de dar um retorno para o senhor e estou dando retorno agora. E quero dizer para o senhor que eu aceito a sua proposta. Uau. Uau. Sobrenatural. Sobrenatural é onde nós estamos até hoje. Sobrenatural. O que aconteceu? Você não ter condições nenhuma e Deus falar que vai te tirar e te colocar. Deus falou para mim, vou tirar vocês daqui, vou te colocar num outro local muito maior. E assim Deus fez. E Deus faz essas coisas para mostrar que a autoridade e o poder está com Ele, não está com a gente. Porque seria muito fácil eu ter condições e aceitar a proposta daquele homem. Pagar o que ele pediu, fazer o depósito que ele pediu. Mas aí não seria o agir de Deus, seria o agir do homem. Só que o agir de Deus, ele leva esse processo.
Um processo que você fica ali naquela esperança, naquela ansiedade, né, de estar naquele local. Não é de uma hora para outra, tudo é um tempo. E esse tempo vai fazendo você confiar mais em Deus. E quando esse homem me falou isso, eu dei um glória a Deus dentro do carro. Assim, Aquela parecia que eu estava sensação, com... tem uma tonelada das costas, assim, um Na alívio. hora que eu dei aquele glória, parece que eu esvaziei. Parece que era um balão explodindo, que eu estava já explodindo com aquilo. E dei aquele glória a Deus. Parecia que eu estava levitando de tão leve que eu fiquei, Daniel. Fiquei radiante, cheguei em casa alegre, falei com a minha esposa, fui me alimentar, fui comer, que aí acabou o processo. Acabou o processo. E aquela igreja é milagre. Desde quando nós começamos, até na igreja, quando eu comecei embaixo da minha casa, pessoas foram curadas naquele lugar, Daniel, só em sentar na cadeira. Uau! Vários testemunhos de irmã que sentou na cadeira, ela falou que não tinha problema de coluna, problemas de rins, não conseguia nem trabalhar mais. Era uma diarista, essa irmã. E ela não estava nem trabalhando, porque não conseguia nem pegar numa vassoura. Ganhamos ela num evangelismo na rua. 12 anos ela afastada da presença do Senhor. Uau! Isso no sábado. Foi no domingo ela entrou na igreja. Então eu não sabia nem o problema da irmã. Ela, para sentar, ela conta que ela tinha que apoiar na lateral, assim, na cadeira, e sentando devagarzinho. Ela falou que entrou na igreja, ela colocou as mãos nas laterais da cadeira e começou a sentar e não sentiu nada. Sentou, não sentiu nada. Ela contou na outra semana, porque até então não sabia do problema da irmã. Ela falou que foi para casa disposta a sentir no corpo assim, diferente. Começou a fazer as coisas dentro de casa. O unheiro que tinha, negócio de produtos, curou, Deus curou só ela sentar na cadeira da igreja. Uau! É por isso que eu não troco esse Uau. Deus por nada, né? Tem testemunhos tremendos lá dessa igreja. Testemunhos tremendos que Deus já fez naquele lugar. E aí teve o processo, né, Daniel, de mudança. Até as cadeiras Deus deu para a igreja. Você acredita? Pessoas que estavam conosco ali, que outrora gastavam-se fortunas com drogas, bebidas. Quando eu falei para eles que nós iríamos mudar, que Deus tinha nos honrado, mas que eu precisava de cadeiras. Eu tinha 34 cadeiras. E esse espaço lá, pelo menos para fazer algum movimento, eu precisava de pelo menos 100 cadeiras. E dentro da igreja toda, eu consegui arrecadar somente, acho que 8 cadeiras. O preço de 8 cadeiras. Muito pouco. E eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Deus agiu novamente. Deus tocou no meu coração, Deus falou comigo, procura essa pessoa, né? Deus me deu o nome da pessoa, falou, vai até essa pessoa. Uma pessoa que é desviada, afastada dos caminhos, né? E eu falei assim, Senhor, procurar essa pessoa? O Senhor falou, essa pessoa. Daniel, acredito que eu fui até essa pessoa. Quando eu comecei a falar, abri minha boca para começar a falar, que eu peguei e falei assim, cheguei diante da pessoa, falei, ó, nós estamos saindo daqui, Deus nos abençoou com um novo local, e só que lá é um local maior e eu estou precisando de comprar algumas, na hora que eu falei assim, comprar algumas, que eu ia falar cadeiras, que aí eu ia chegar até ele, a pessoa, sabe o que a pessoa falou comigo? Pastor, precisa falar mais nada, porque Deus já falou comigo, e vamos lá no carro comigo que o seu dinheiro está guardado, assim mesmo. Uau. Tremendo, eu fiquei assim, falei, Senhor, não é possível. Eu não terminei de falar a cadeira. Ele falou, pastor, não preciso falar mais nada não, porque o Senhor já falou comigo. A pessoa veio comigo, foi lá na rua, abriu a porta do carro, enfiou a mão atrás do banco, já tinha um envelope separado. Ele falou, eu estava só esperando o senhor vir falar comigo. Aqui está a minha oferta para a igreja. De novo, eu não aguentei.
De novo eu não aguentei, meu irmão. Eu abracei aquele irmão na rua, dei outro glória a Deus, orei com ele ali na rua, um afastado da presença do Senhor, mas que ouve a voz do Senhor. E ali, a oferta desse irmão, eu comprei as cadeiras que faltavam para a igreja. Eu comprei todas as outras cadeiras, mas foi certo. Então, até as cadeiras da igreja que nós temos hoje lá, foi o Senhor que nos deu. Fora a placa, o letreiro, né? Tudo foi o Senhor. Coisas que eu chegava para comprar e era tudo assim, a metade da metade do preço que só tinha aquela peça. Uau. Tremendo. Tremendo, mas tremendo, Daniel. Então, é que eu digo, eu sempre falo lá, meus filhos na fé, meus discípulos, e vale a pena confiar em Deus. Vale a pena se manter fiel. Eu não troco esse Deus por nada nesse mundo. Vale a pena ser fiel, porque eu sei o que esse Deus fez e ainda pode fazer na minha vida, no meu ministério e na vida de todos aqueles que abrem o coração para Ele, que deixa Ele entrar e Ele direcionar a sua vida. Isso é um pouco da minha experiência com Deus. Ó, caramba. Nossa. Na verdade, eu não sei nem o que dizer pro senhor, porque, cara, Tremendo, sensacional. Nossa, sensacional. tremendo o que Deus faz naquela igreja. E a gente não precisa fazer muita coisa, não. A gente não precisa fazer força. Ali a gente pede ao Senhor e Ele faz. Pessoas já foram curadas ali de câncer, de AIDS. Uau. As pessoas não acreditam, mas tem testemunhos, as pessoas estão tudo lá. Vários testemunhos. Hoje, o proprietário, ele entra na igreja, ele filma a igreja e fala para as pessoas, agora eu acertei com o inquilino. Um homem que foi desacreditado por crentes, pastores, como ele falou para mim, que teve que pôr na justiça 2 pastores que não pagavam aluguel. Hoje em dia, nós já chegamos, há muitos anos atrás, né? Já chegamos no que ele queria. Hoje ele dá testemunho de mim. Uau. Ele filma a igreja, ele mostra o zelo na igreja, o cuidado com o imóvel dele e a honestidade. E detalhe, você acredita que até hoje o contrato, que ele falou, pastor, pelo menos o contrato o senhor tem que pagar. R$100. Falei, tudo bem. Até hoje, um contrato eu não paguei, não foi por causa dos R$100 não, que isso aí a gente tinha. Porque ele nem cobrou. Uau. Aí levou um processo, né? Ele levou 3 meses para me entregar à igreja, porque ele fez obras. Que aí depois ele falou para mim, pastor, eu precisava daquele depósito, porque eu tinha que fazer rebaixamento no teto. Eu tinha que arrumar os banheiros. Resumindo, Deus usou ele para nos entregar o imóvel pronto. Deus é tremendo. Então, eu retorno a falar, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, independente de qualquer coisa. Vale a pena ser fiel. E foi um período assim muito curto, né, que vocês viveram dessa transição, então assim. Sim, foi quando o Senhor falou para que abrisse a igreja, até a gente ir para esse local, foi assim, um período assim, não foi tão... Foi um período de 2 anos isso tudo. Período de 2 anos. E nós já estamos nesse local há 7 anos. Uau. Para 8. Para 8 anos nesse local. Então o período que aconteceu a pandemia, vocês passaram ali na... Passamos no local novo. Local novo. Já lá fazia live. Já nesse local. E na pandemia era honrado o aluguel.
Uau. Uau. O homem ficou assim maravilhado, que ele viu que ainda há pessoas honestas. E é o que eu sempre falo, quando nós cristãos erramos, ninguém fala foi o Douglas. Não foi ela, foi o crente. E o que fica assim em visão, fica assim defamado, é o nome do Senhor. Sim. As pessoas logo acusam. Ah lá, foi o crente. Vai falar, foi aquele cara ali, foi o Douglas. Não fala, foi o pastor. Ah lá, depois fala que é crente. Então eu sempre zelei em honrar o nome do Senhor. Prezo isso até hoje. Em honrar o nome do Senhor. E tudo que acontece lá na igreja é Deus que faz. Eu não faço nada, nós somos apenas um canal para fazer aquilo que Deus quer. Incrível isso. Nossa, muito incrível. Uma visão que a gente partilha também, sabe? Dentro da célula, a gente trabalha muito com o pessoal em célula, né? Discipulado. A gente conversa muito sobre essas questões, assim, a questão de como o senhor falou, né? O senhor usou uma frase que eu uso bastante com o pessoal. Deus, às vezes, ele espera 45 do segundo tempo só pra ver se o teu coração tá Sim, posicionado de verdade, né? A gente sente muito isso aqui. Então, sim, nossa, é incrível, pastor. Nossa, que testemunho maravilhoso, que testemunho lindo. sim. Forte demais. E ali a região, pastor, como é o pastorado no Rio de Janeiro, assim, a região onde vocês estão ali? Você acha que é mais tranquilo a região que vocês estão? É mais pesado? Tem muito dos comandos ali? É, não, tranquilo. Para a igreja é tranquilo, a chegada, a saída. Não, assim, pra gente ter acesso à igreja ali é tranquilo, Daniel. O que eu creio que é em todos os locais é a dificuldade de você fazer, evangelizar e atrair as pessoas para a Sim, igreja. É muito complicado, as pessoas hoje, o mundo tem muitas coisas para oferecer e quando você às vezes chega para falar de Deus, eles acham que isso aí está fora de moda, não é? Mas o local onde nós estamos é tranquilo, você chegar, você sair, é na principal, o Senhor nos colocou na principal, à beira da rua, na principal. Mas temos lá pessoas comprometidas com o reino, e é isso que importa. E nós estamos lá, nós não desistimos, porque o Senhor não desistiu de nós. amém. E nós não desistimos também das pessoas, porque o foco é salvar vidas, é passar uma imagem que de repente distorcer uma imagem de Cristo e mostrar que Cristo não é aquilo que passaram para elas, que Cristo é um Cristo que quer ver o bem de todos nós. É um Deus de amor, né, que deu sua vida para resgatar as nossas. Então, o nosso foco é esse, é ganhar vidas para o reino, é matar para o mundo e levar para viver com Deus. Uma frase que um irmão uma vez disse pra mim que eu fiquei pensando muito sobre isso. Ele disse sim, uma vez, certa vez a gente conversando, né? E ele olhou pra mim assim, dele, Daniel, você já percebeu já uma coisa, como funciona assim? Eu nunca vou esquecer dessa conversa. Ele disse, o cristianismo é puro. Cristo era puro. Sim. Nós não. E aquilo, sabe, aquilo tipo parece que abriu a visão assim pra perceber que realmente o homem ele vai falhar. O homem ele vai falhar. Não dá justificativa pra que ele fale toda vez, né? Sim. Não é justificativa, mas para você conseguir manter a integridade, você manter essa postura mesmo assim, que você bate, querendo ou não, tendo essas atitudes, você bate de frente contra muitas pessoas, né? Sim, A gente sim. conhece agora, graças a Deus, por conta do ministério aqui, as conexões que nós fazemos, nós conhecemos muitos pastores que, às vezes, umas entrevistas, conversas aqui, a gente fica sabendo de algumas coisas que fica, uau, caramba, não acredito que isso acontece. Acontece muitas barbaridades pra fora, Sim. muitas barbaridades, mas ainda assim é muito bom ver que existem pessoas que mesmo lá Sim. fora, no meio da barbaridade, estão se posicionando, estão Sim. mantendo assim essa postura. E querendo ou não, seus filhos vão ter um exemplo, né? Os, os, os liderados têm um exemplo, as pessoas começam a ter um exemplo diferente numa região. Às vezes, como o pastor diz aqui,
é, o propósito é para os improváveis. Então, às vezes, a gente nunca se vê dentro do ministério, não se vê como cristão, não se vê como pastor, não se vê como líder. No momento que Deus levanta essas pessoas, né? Assim como levantou o Senhor, como tem levantado várias outras pessoas, desde que teve aquele evento da PIDA recentemente, né? Que vocês vieram, a gente não pôde fazer entrevista naquele momento, né? Mas homens e mulheres, assim, com um pensamento alinhado. Hoje, mais cedo, o senhor comentou algo que eu achei interessante também. O senhor disse, às vezes as pessoas têm o interesse em querer começar muitas coisas, mas só querem começar. E aí Não finaliza termina. um ministério e aí começa outro e só começar, só Só começar. começar e Então não por que termina não nada. ajuntar e fazer algo realmente acontecer? Sim. Que eu fiquei, cara, que É. uma visão diferente, sabe? Achei muito interessante isso. E é o que eu falo sempre lá na igreja. O meu compromisso lá é com o Senhor. E lá nós procuramos viver a verdade da palavra. Nossa doutrina da nossa igreja é Bíblia. Nós não temos costumes, lá é Bíblia. Qual é a doutrina da sua igreja? É Bíblia. E falamos somente o que o Senhor quer que seja falado. E nisso você atrai como também dispersa pessoas, porque Sim, muitas pessoas elas querem estar na presença do Senhor, mas da maneira que ela quer. Não da maneira que é para ela estar como o Senhor quer. Né? Lá nós não analisamos o pecadinho doméstico. Pecado é pecado. Lá é para ter uma vida eterna, é para querer mudança. Porque foi o que aconteceu comigo. Não foi eu entrar dentro de uma igreja 21 anos atrás e o Senhor alisar o meu pecado que eu estava ali. A palavra foi forte. É uma espada de dois gumes. Ela vai entrando, vai fazendo a separação da alma, da medula, do corpo, vai esquadrinhando. Essa é a palavra do Senhor. Ela tem que nos confrontar. Ela não está ali para nos confortar, é para confrontar. E se não houver confronto, para mim está tudo bem. Então, meu compromisso é com o Senhor, é com a palavra dele. E se a palavra dele estiver sendo pregada, ele tem compromisso com a gente. Então, ali, não barganho. É igual na bote, né? Cavinha. Não vendo e não troco. Eu não barganho a palavra do Senhor. É o que está ali. Se é o que está escrito, é isso que nós vamos viver. Porque nós falamos sempre lá que a porta continua estreita. Não teve reforma. Né? Então, não é de qualquer jeito que nós vamos entrar. A porta continua mesmo. Não teve reforma na porta do céu. E, por um lado, é bom e, por outro, não vou dizer que é ruim, é maravilhoso. Por quê? Só vai ficar quem quer compromisso com o Senhor. amém. Quem quer compromisso. Porque às vezes quem não quer compromisso ainda estraga quem quer. Então ali a gente está com pessoas comprometidas com o reino. Nosso compromisso é com o Senhor. Não é com a pessoa, é com o Senhor. Agora, essa pessoa está com o Senhor, nós temos compromisso com ela. Amém. Nós abraçamos, cuidamos, aconselhamos, beijamos, mas também puxamos a orelha. É porque tem que ser assim, Daniel. Não pode deixar a coisa sair fora do controle daquilo que Deus quer. E Deus ele tem operado muito naquela igreja. O momento de fazer a poda é necessário, né? Sim. Muito bacana. Gostei demais da testemunho, pastor. Verdade. Não, A gente, testemunho. a gente vive períodos aqui, agora na Comunhão Cristã Fatá, de tá abrindo em outras cidades, expandindo, né? E às vezes a gente entra em alguns lugares, eu tive muito sentimento que o senhor falou, a gente viveu alguns dias atrás. Tá abrindo um núcleo em Piraquara, uma cidade próxima aqui. E a gente entrar e olhar pro barracão assim, cara, é muito Deus. Não tinha condição e as coisas É, acontecendo, você entrar assim, visualizar as coisas, sonhar dentro do sim. local, sabe? Nossa, isso é muito prazeroso e Sim. não é só prazeroso por você saber que as coisas vão dar certo, mas é por você ter as pequenas experiências também, né? A gente fala muito Sim. sobre as grandes experiências, mas aquelas pequenas experiências assim são incríveis. Então, Porque durante todo esse processo que o senhor passou, ainda assim, não se perdeu os filhos, não. não manteve-se a vida, não se perdeu a vida, né, nesse Sim. processo.
provavelmente teve o fluxo que a gente acredita, eu acredito que é algo natural. Pessoas entrando, mas pessoas chegando, pessoas permanecendo, pessoas resistindo, né? Sim, Esses são os pequenos milagres no meio de um é plano maior que às vezes a gente não entende, né? verdade. Acho que isso é muito interessante. Me cativa muito, assim, esses pequenos detalhes, sabe? É. Nós começamos com muito pouco aqui o Uhum. ministério. E a gente vai vendo as coisas se estruturando, planos e tudo mais. A gente entende que é um processo, né? Sim, tudo é um processo. Nós não temos nenhum ano. A gente tá rumo. Agora, em setembro, a gente faz um ano. E a gente Aí. não imaginava que isso ia acontecer, sabe? O senhor falou, tipo, eu nunca imaginei. Eu era o cara que chegou um dia e Uhum. sentou no fundão É, da igreja e Deus usou uma irmã de São Paulo e, ó, você, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu tinha feito perguntas antes só na minha cabeça, assim, sabe? Também tinha aquele receio, assim, nossa, essa voz na minha cabeça, será que é minha? Será que é Deus falando comigo? Depois que você entende algumas coisas, né? Você começa a ter um certo nível de maturidade com Deus, né? Relacionamento com Ele. Esse é sim. o mesmo, nós falamos muito sobre Não é tempo relacionamento de aqui na igreja, é igreja. relacionamento, é É intimidade com o relacionamento, Senhor. isso. Não adianta ficar 20, 30, 40 anos dentro da igreja sem ter uma intimidade com o Senhor. Não adianta eu estar aqui junto com você, a gente mora, está na mesma igreja, e a gente não tem um relacionamento. Sim, Vamos ser quase, como é que se pode dizer, é, sem ter amizade. Pessoas que estão tanto tempo junto e não tem um relacionamento. Então, quando nós temos um relacionamento, nós passamos a conhecer outra pessoa. sim, E quando nós conhecemos a outra pessoa, nós jamais vamos atribuir àquela pessoa coisas que nós temos certeza e convicção que ela não vai fazer. sim. Então, eu fico vendo, as pessoas atribuem muito a Deus, a Cristo, coisas que não é do caráter do Senhor. Porque não conhece, não tem um Uhum. relacionamento, né? Tipo, pode chegar uma pessoa e falar, Daniel é assim, 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 não gosto muito do Daniel, não tem, nem conhece você, mas só por ouvir falar. Porque não tem uma intimidade. Se tiver Sim, intimidade, fala, não, Daniel não é assim não, porque eu conheço o Daniel, eu tenho um relacionamento com ele não é nada disso que você ficou sabendo, não. Então precisamos ter relacionamento com Deus. O que falta no meio do povo é um relacionamento, amém. uma busca de conhecer quem é Deus, porque ele já nos conhece. Agora, cabe nós conhecermos quem ele é. E isso vai partir de cada um de nós. A decisão é nossa. E eu sempre escolho decidir por Cristo. Amém. Pastor, a conversa tá muito boa. Confesso que eu ficaria aqui por mais um tempo Né? conversando. Mas a gente sabe que tem as outras atividades, cronogramas ainda Sim. pra passar o dia, né? Pessoal que tá acompanhando a gente, esse é um episódio gravado hoje, né? Conta da semana, pastor, no horário que nós faríamos geralmente nossa live ao vivo, né? O momento em que o pastor vai estar voltando pro Rio de Janeiro. É. Então, O voo um vai outro sair hoje momento, às 18 horas. então um outro momento, pastor, com certeza, se o senhor vier pra cá, Sim. pra Curitiba, lembra de dar uma passadinha aqui pra gente Sim, fazer tem mais muitas uma. coisas ainda para ser falado. A gente fazer mais um episódio, fazer Tem um episódio com a problema. esposa aqui também, ok? Ela gosta de participar, ela Amém, vai ser bênção. vai. E eu gosto de, como a gente falou de relacionamento, eu gosto de deixar um momento aberto, pastor. A gente deixa um momento de honraria pra lembrar e agradecer as pessoas que já passaram, que nos ajudaram aqui, Uhum. sabe? Tanta coisa acontece, né, pastor? Tantas pessoas passam. Então, nesse momento, o senhor tem as suas câmeras aí, pode ficar à vontade, fazer seus agradecimentos para as pessoas que passaram pela vida do senhor. Fique à vontade, tá? Amém. Eu quero estar agradecendo a minha família, né? A minha esposa, a pastora Eliane Bandeira, a minha filha Emily, meu filho Yuri, meu filho Douglas, agora a minha netinha, meu genro, que estão conosco, nos ajudando nessa obra que não é fácil. E agradecer também aos meus filhos e minhas filhas na fé, que têm ficado lá conosco, têm passado esse processo, que têm nos auxiliado, que têm nos ajudado na obra. Cada um, desde a criança até o ancião lá da Serec. Que Deus abençoe. Eu quero dizer que vocês são muito importantes para mim, para minha família e para Deus. Que Deus abençoe e que nós possamos continuar juntos nesse mesmo propósito de fé em fé e avançando para o ideal que é o reino dos céus. Amém.
E com essa, pessoal, a gente também vem agradecer pastor, por ter aceito o convite da gente aqui, com certeza. A gente vai tentar alinhar para ter a próxima conversa, parte 2, a gente chama de parte 2 aqui. Amém. Agradecer muito vocês que ficaram com a gente aqui até esse momento. Nossas redes sociais, o link tá na descrição, beleza? Quero conhecer mais o projeto do pastor no Rio de Janeiro. O link tá o número do pastor Edson tá na descrição, então vocês conseguem pegar o contato com eles aqui, trocar uma ideia, conversar. Isso aqui é uma rede de apoio gigantesca que nós temos aqui. Se sentiu tocado? Compartilha para a vida de outras pessoas, tá? Nessa entrevista aqui. Muito boa a conversa de hoje. Tempo mais reduzido por conta das escalas, mas com certeza não perde o teor, né? Sim. A gente fala a diferença entre preço e valor. Então a gente entende que pequenas conversas assim, Deus utiliza, nossa, ensina muita coisa pra gente. Amém. Hoje eu tô saindo com muitas lições. Agradeço demais pelo testemunho, pastor. Amém. Foi muito, muito gratificante. Eu que agradeço, Daniel, por esta oportunidade de estar participando desse podcast, sendo aí entrevistado por você, que você também cresça nesse ministério, que Deus multiplique a 30, 60, 100 por 1 e que vidas venham a ser alcançadas através desse projeto. Amém. Que Deus abençoe e que abra as portas com patrocinadores, com pessoas para estar lado a lado com você, para fazer com que esse momento, estas filmagens, possam alcançar vidas sedentas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a nossa missão. Amém. Pastor, pra gente finalizar, o senhor faz a bênção apostólica pra gente Amém. finalizar? Que o grande amor de Deus, Que assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Que assim e seja. essa doce comunhão do Espírito Santo seja com todos que encontrarão com o Senhor nos ares, e todos aqueles que crer digam amém. 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 Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Segunda-feira a gente tá de volta. Quer saber quem vai estar aqui segunda-feira que vem? Entra lá no linkzinho do nosso Instagram. Se inscreve no canal lá também, no canal aqui. Se inscreve, segue a gente lá, fechou? Pessoal, valeu, obrigado. Até semana que vem. Deus abençoe. Até, pessoal. Amém.